Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, com saúde. Na videoaula de hoje, a gente vai começar aqui o capítulo 2, e eu vou ler com vocês aqui um artigo de opinião, tá? O que é um artigo de opinião, né? Na nossa vida, no nosso dia a dia, em diversas situações, a gente defende um ponto de vista, né? Em uma conversa, às vezes com o pai, com a mãe, né? Quando tá falando sobre algum assunto polêmico, né? Geralmente, quando envolvem assuntos polêmicos, há defesa de opiniões. Cada um expressa o seu ponto de vista, né? Essa maneira de expressar o ponto de vista, para isso existe também um tipo de texto em que a gente exercita esse nosso poder de defender um ponto de vista, uma opinião. Que texto é esse, né? Então, o artigo de opinião é o tipo de texto em que você vai colocar em prática essa defesa de um ponto de vista, tá? Isso pode ser feito oralmente, né? Como eu acabei de falar. Então, em uma conversa, você pode defender um ponto de vista, mas também pode fazer isso através por meio de um texto, tá? Que texto que isso acontece? Existem vários tipos de texto. O texto específico para fazer a defesa desse ponto de vista é o artigo de opinião, que você vai expressar a sua opinião, né, a sua tese, o que você vai defender, e ao longo do texto, né, vai me mostrar por que esse seu posicionamento ele é coerente, né, faz sentido, né, por que eu devo, de repente, até concordar com você. Você vai me mostrar por meio de argumentos e uma conclusão, né, os fatos que justificam esse seu posicionamento. É isso que é o artigo de opinião. Ao longo do texto vão ter fatos que vão justificar o que você está defendendo, tá? Então, aqui no capítulo 2, começa com um artigo de opinião, tá? E aí o artigo de opinião é a mania nacional da transgressão leve, tá? Transgressão. O que é uma transgressão? Olha, vamos lembrar que tudo que está em roxinho, né, que está em destaque, tem um vocabulário aqui ao lado, tá? Então, transgressão, ato de violar ou desrespeitar uma ordem, uma lei ou uma regra, né? Então, a mania nacional, ou seja, nacional acontece no país todo, da transgressão leve, né? Desrespeitar ou violar alguma coisa. E aí fala que é leve. Então, talvez pequenas situações, pequenos atos de desrespeito e de violação. Então, pelo título, a gente já percebe o assunto do texto, né? Vai falar aí, então, a mania nacional, então, é algo que acontece no país todo, da transgressão, né? Da violação leve. Então, está violando alguma coisa. Então, pelo título, a gente já percebe aí o assunto que esse texto vai tratar, tá? Então, vamos lá. Sabemos que é um artigo de opinião, vai defender um ponto de vista e vai falar sobre violações, desrespeitos a pequenas regras. Então, vamos fazer a leitura. Pequenos delitos são transgressões leves, que passam impunes. Impunes é sem punição. E no Brasil estão tão institucionalizados, ou seja, acontece em todos os lugares, tá? O que é institucionalizado, tá aqui ao lado, que se tornou oficial, que foi apresentado publicamente como verdade, ou seja, todo mundo faz, tá? Então, voltando aqui. Estão tão institucionalizados, ou seja, acontece de uma maneira tão comum que os transgressores, as pessoas que violam pequenas leis, pequenas regras, nem têm ideia que estão fazendo algo errado. Ou então acham esses mini abusos irresistíveis, apesar de causarem mini danos, ou levarem a delitos maiores. Ou seja, né, as pessoas acham que nem têm ideia que estão fazendo errado, ficou tão comum que as pessoas acham que até esquecem que está fazendo alguma coisa errada, né? Mas esquecem, né, que às vezes uma coisa errada pode levar você a fazer uma coisa errada, talvez uma proporção maior. Esses são os argumentos. Esses maus exemplos também são contagiosos em uma sociedade na qual proliferam, se espalham. Ser um cidadão modelo exige que se reme contra uma poderosa maré ou que se beire a santidade. Ou seja, todo mundo admira, né, uma pessoa que age corretamente, né, que faz tudo de acordo com a lei, enfim. Né, mas a maioria das pessoas está dizendo ali que cometem mini danos, né? Então você tem que ser diferente de todo mundo. É isso que está dizendo.
Alguns pequenos delitos, né, que são as transgressões. Fazer barulho em casa a ponto de incomodar os vizinhos, ou usar as calçadas como depósito de lixo e de cocô de cachorro. Diminuem a qualidade de vida em pequenas, mas significativas doses. Eles ilustram a frase do escritor Milor Fernandes: nossa liberdade começa onde podemos impedir a dos outros. Né? Então aqui está falando que isso é um pequeno abuso, né? Um pequeno delito, que é encher a minha calçada de lixo porque impede o trânsito de outra pessoa. Né? Ou com o cocô do meu cachorro, por exemplo. E aí fala ainda que eu tenho a liberdade de fazer isso a partir do momento que eu impedi a liberdade do outro de transitar livremente na minha calçada. Então fala que é um pequeno delito. Né? E fazer barulho em casa, né? Colocar o som muito alto também, eu acabo tirando a liberdade do outro, né? Incomodando o outro. No ano passado, o grupo de adolescentes que furou a enorme fila para assistir ao show gratuito de Naná Vasconcelos, na qual eu e outros esperávamos por horas, impediu nossa liberdade. Os jovens receberam os ingressos gratuitos, que, embora devessem ser nossos, se esgotaram antes de chegarmos à bilheteria. Ou seja, um grupo de jovens furou a fila, conseguiu os ingressos gratuitos, e quem estava na fila acabou não conseguindo chegar e pegar os ingressos, porque outros furaram a fila e acabaram tirando vantagem, né? Isso é contra a lei? Não é contra a lei, mas está errado, né? Furar a fila está errado. É uma transgressão, você está desrespeitando uma regra, né? A frase de Milor também cai como uma luva para o casal que recentemente pediu a um amigo, na minha frente, na fila de bebidas, no intervalo de uma peça, que comprasse comes e bebes para ambos. O fura-fila indireto me irritou, não só porque demorou mais para me atenderem, mas também porque o segundo ato estava prestes a começar. Qual é a diferença deles para os motoristas que ultrapassam pelo acostamento nas estradas e depois furam a fila, atrasando minha viagem? E que dizer daqueles motoristas que costuram atrás das ambulâncias? Né? Então aqui, ou daquela pessoa que vai, também é uma maneira de cortar fila, né? Pedir para quem está lá na frente comprar para você é uma maneira de furar a fila, porque a pessoa que está lá vai demorar mais tempo, porque vai fazer mais pedidos e por consequência o seu atendimento também vai demorar mais. Também está errado, né? Outros pequenos delitos causam danos porque representam uma pequena parte da reação em cadeia que corrói o tecido social. Os brasileiros que contribuem para a rede de consumo de drogas não são apenas os que as compram, mas até os que as consomem de vez em quando em festas. Uma simples estragada liga você, mesmo que de modo ínfimo, pequeno, ao traficante e à bala perdida. Mas atos aparentemente tão inócuos, né? Inócuo é que não causa nenhum mal inofensivo, e difíceis de condenar, nos forçam a pensar no que constitui um pequeno delito. Né? Então aqui fala sobre consumo de drogas, né? Não só quem está vendendo que está errado, quem está comprando também está errado, né? Ou mesmo se você não foi comprar, mas teve acesso, isso está errado, né? Porque isso alimenta uma cadeia de tráfico. Por exemplo, que dano social pode ser causado pelo roubo das lembrancinhas de toalhas e cinzeiros de hotel a cobertores de companhias aéreas? Bem, os hotéis e companhias aéreas compensam os custos de substituir esses objetos, aumentando levemente o preço. Os varejistas fazem o mesmo para compensar as perdas com pequenos furtos. Né? Então, é uma pessoa que se hospeda em um hotel, né? E acaba trazendo um monte de coisa que tem lá no quarto, né? Que teoricamente é gratuito, você pode levar. Na verdade, eles já colocaram esse valor na diária do hotel, você já está pagando por isso. Então, talvez se ninguém levasse nunca, né? As diárias seriam mais baratas. Outros pequenos delitos são mais fáceis de classificar, mas igualmente tentadores de cometer. Veja o caso da pessoa que não diz ao caixa que recebeu, por engano, uma nota de R$50, em vez da correta nota de R$10. Ou seja, não devolveu o troco correto. Recebeu o troco a mais, né? E aí não falou nada, levou o troco embora. Ou do garoto que obedece ao trocador, passa por baixo da roleta e lhe passa uma nota de R$1, em vez de pagar a empresa de ônibus R$1,60. Então, passou por baixo da roleta, não pagou a passagem, mas deu para o motorista R$1. Esse suborno não é igual a pagar à polícia uma propina, uma propina para se safar? É a mesma coisa, né? Paga para o policial para não receber a multa. Acaba sendo a mesma coisa.
Essas caixinhas não seriam também crias do famoso Caixa 2, que já virou uma instituição, né? Então, está dizendo que começa com pequenos delitos que levam a fazer coisas maiores, né? Então, é o que está lá em cima na tese. Um dos meus vizinhos disse que alguns desses pequenos delitos, como vários tipos de Caixa 2, são fruto da necessidade. Ele escreve, embora não assine, monografias para que universitários preguiçosos, ocupados, terminem seus cursos. É assim que põe comida na mesa. Apesar de defender sua atividade antiética, que está errado, dizendo que a fome também é antiética, ele bem que poderia perder uns 20 quilos. Né? Então, é uma pessoa que faz trabalhos para universitários e cobra, né, por esses trabalhos. Claro que está errado, é óbvio. Outro vizinho vendeu sua cobertura no Rio com uma vista espetacular da Floresta da Tijuca, porque descobriu que no prazo de 1 ano, um arranha-céu seria construído, acabando com a vista e desvalorizando o imóvel em 50 mil. Ele disse isso aos compradores? Não. E eu também não considero esse delito tão pequeno diante do valor do prejuízo. Então, ele sabia que o imóvel ia desvalorizar, vendeu antes disso acontecer e não contou para o comprador que o imóvel ia desvalorizar. Né? Claro que está errado. Apesar de os delitos pequenos estarem institucionalizados, ou seja, algo comum, que acontece com muita frequência de uma maneira comum. Demais para notar ou serem tentadores demais para resistir, ou seja, a pessoa vê que pode tirar uma vantagem, ela não resiste e acaba fazendo errado. Dizer não a eles, ou seja, a esses pequenos delitos, beneficia a sociedade como um todo. Então, agir corretamente, né, todo mundo acaba se beneficiando de alguma maneira. E um não vigoroso, o bastante para alertar os distraídos e os fracos de espírito para que em uma sociedade que se guia pela lei de Gerson, nossa bússola moral possa nos apontar para o caminho, né? Lei de Gerson tem aqui ao lado, tá? É um jogador de futebol, olha, que disse que é preciso levar vantagem em tudo, né? Então, é uma sociedade que se guia pela lei de Gerson, né? Que é preciso tirar vantagem em tudo. A gente tem que fazer o contrário, tá? Então, é um artigo de opinião que ele defende, né? Que essas transgressões, né? Esses pequenos delitos, né, eles acontecem de uma maneira geral, mas que muitas pessoas saem prejudicadas com isso, que isso não é correto, né? E ele mostra pra gente o quanto as pessoas podem se prejudicar com isso, tá? Tem uma interpretação de texto aqui pra vocês realizarem, tá? Eu não vou fazer essas interpretações com vocês. Na próxima aula, nós já vamos para uma segunda etapa das atividades, tá bom? Então, façam as interpretações das atividades. E é isso, pessoal. Bons estudos e até mais.